confusão provocada pelas chuvas na madrugada na Grande São Paulo. Logo cedo, 80 quilômetros de congestionamentos na capital. Em cidades da região metropolitana, caminhões presos nas estradas, ruas inundadas e lojas destruídas. Viagens canceladas na maior rodoviária da América Latina e no aeroporto de Congonhas. No Paraná, uma tragédia. Um muro cai e mata 2 adolescentes que se protegiam do temporal. Os bombeiros retiram os destroços do avião que caiu sobre 3 casas em São Paulo. Na França, os coletes amarelos voltam às ruas para protestar contra o governo. Mais de 100 são presos. Morre aos 94 anos o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush. E como é sábado, tem a crônica dos nossos correspondentes, que hoje mostra a transformação da Times Square com a escadaria vermelha. O Jornal Hoje está começando. A região metropolitana de São Paulo amanheceu debaixo d'água depois de uma chuva que chegou ontem, foi se intensificando e durou mais de 16 horas. Por isso, vamos direto conversar com o repórter Alan Severiano, que está a bordo do Globocop. Alan, boa tarde. A água ainda não baixou? Boa tarde, Leide. Boa tarde a todos. Olha, a água baixou em relação ao nível que estava antes, mas ainda há muitos pontos de alagamento na região metropolitana. A gente sobrevoa agora a cidade de Caieiras, aqui na Grande São Paulo, e a gente vê que o rio Juqueri, ele transbordou. E ali a gente ainda tem um caminhão, um ônibus, na verdade, ali preso no meio dessa água, no centro da cidade de Caieiras. Esse alagamento ali, ele se prolonga por toda essa região. A gente vê mais para frente ali também caminhões até que ficaram ilhados no meio desse alagamento. O temporal atingiu várias cidades da região metropolitana de São Paulo, Zileide. Cajamar, Franco da Rocha, por exemplo, foi a mais atingida. Lá choveu 110 milímetros em 6 horas, para você ter uma ideia. As lojas na região central de Franco da Rocha foram invadidas pela água, que teve muito estrago e muito lixo acumulado também. O temporal chegou com rajadas de vento e raios e também provocou muitos estragos na capital, São Paulo. A Marginal Tietê, uma das vias mais importantes, ficou alagada e o trânsito travou. Hoje, por volta das 9 da manhã, o helicóptero da PM pousou na pista para resgatar uma pessoa que estava ilhada, que estava a caminho do hospital para passar por um transplante de rim. Deu tudo certo. O homem chegou ao hospital a tempo da cirurgia. A gente vai acompanhar agora, na reportagem do Márcio Gomes, outros transtornos que moradores de São Paulo estão enfrentando desde ontem. Em pleno sábado, um dos poucos dias em que a maior cidade do país consegue se descolar da fama de ter um trânsito caótico, São Paulo amanheceu com 80 quilômetros de congestionamento. A Marginal Tietê, a principal via da cidade, por onde passam diariamente 350 mil carros, ficou bloqueada em vários pontos por causa de alagamentos. O nível do rio que passa ao lado da pista estava muito alto e embaixo das pontes a água foi se acumulando. As rodas do táxi desaparecem na enchente e nenhum outro motorista arriscou passar. Teve gente que ficou ilhada desde a madrugada. Esse vídeo foi gravado pelo frentista Raiz Cabral na altura da ponte da Anhanguera. Riozão cheio, está da altura da pilastra, né? O Rafael ficou 7 horas com o carro dentro d'água. Tem um motoqueiro que me ajudou a tirar o carro do meio da água. Ele, não, vamos colocar no cantinho ali, senão a água tinha me levado até ir embora. As interdições na pista também prejudicaram a chegada e saída dos ônibus no maior terminal rodoviário da América Latina, o Tietê. E desde que hora o senhor está esperando? 6 horas. Não saiu nenhum ônibus? Não, sem previsão. E não estão vendendo? Não está vendendo passagem. Seu José, com 28 anos de história carregando bagagens no terminal, estava surpreso com a área de embarque dos ônibus vazia. A partir de 7 horas começa a sair ônibus, não está chegando nenhum. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, quem resumiu bem a situação das filas foi Dona Cida, de 77 anos. O negócio hoje está feio aqui, né? Por causa da chuva forte de ontem à noite, voos que deveriam chegar de Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro voltaram. Assim, hoje de manhã, não havia avião para levar os passageiros. Não está nem no painel. Tomara que não esteja cancelado, alguma coisa desse tipo. Cheguei aqui 6h30 da manhã, não tinha ninguém avisando na fila que o nosso voo, perdemos o voo para Navegantes e agora a gente está tentando um voo para as 11 horas da manhã para Floripa. Se a gente não conseguir essa transferência, só vai ter um outro voo 5 horas da tarde.
Essa é a fila de prioridade, o atendimento preferencial para as pessoas mais velhas. Só que a fila está tão longa que a gente já viu mais de uma pessoa sair em cadeira de rodas aqui. A espera é muito grande, a espera é muito longa e as pessoas não estão resistindo aqui na fila do aeroporto de Congonhas. E o que muitas reclamam é que não há informação sobre quando os voos vão se normalizar. Segundo a Infraero, da meia-noite até às 11 horas da manhã, 38 voos atrasaram e 15 foram cancelados. 17 saíram no horário, mas não era mais fácil a situação de quem conseguia chegar aos portões de embarque. Bom, o voo era ontem, né, 18h15, mas em função do tempo, o aeroporto fechou e não foi possível embarcar ontem. Remarcaram para hoje às 10h25, mas também não aconteceu. Pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos também foram prejudicados e muitos passageiros foram transferidos para Congonhas, aumentando a confusão. Cansado, indignado, prejudicado. Estamos vindo de férias com a família para comemorar os 15 anos de uma filha mais nova, os 30 anos da mais velha, 30 anos de casado. E a informação é totalmente ao acaso. A pessoa tem que ir ao encontro de informação. A velha guarda da Mangueira tentava voltar para o Rio depois de um show na capital paulista. O primeiro já foi adiado? Já foi, segundo, já marcaram o segundo, parece que também não vai funcionar. Vamos ter que ir para o terceiro ou quarto, lá para o Rio. E já nos transferiram do Santos Dumont para o Galeão. Sem ter o que fazer, nunca foi tão fácil expressar a saudade. Tenho saudade da Mangueira, daquele tempo que eu batucava por lá. Em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, 2 jovens morreram durante um vendaval ontem à noite. A cidade ficou destruída. Eliton de Cristo, de 16 anos, e Leonardo dos Santos, de 14 anos, estavam voltando para casa para se protegerem do temporal quando o muro que fica na rua onde eles moram caiu sobre os adolescentes. Os 2 morreram. Estava jogando bola com a amiga, começou a chover, vieram embora, deu ventania, eles foram esconder atrás do muro. Na hora que viram que o muro foi cair, ele tentou correr, nenhum dos 2 conseguiu. O temporal aconteceu perto das 7 horas da noite e o vento foi tão forte que arrastou quase para dentro da casa esse carro que estava estacionado na rua. É realmente impressionante e assustadora a situação aqui em Itaperuçu. Muitas casas ficaram assim, destruídas. Os moradores perderam móveis, eletrodomésticos, roupas. Durante toda a manhã de sábado, trabalharam para retirar o entulho e tentar salvar o que ainda pode ser aproveitado. Vou ter que ficar na casa da minha filha, né? Porque a gente não sabe para onde começa, menina. Pelo menos 130 casas e 480 pessoas foram atingidas, de acordo com a Defesa Civil. Mas esse número deve aumentar. Os moradores estão sem luz desde ontem. O único hospital da cidade está fechado, porque não tem mais condições de prestar atendimento. Os pacientes que estavam aqui já foram transferidos para cidades vizinhas. Hoje todo mundo tentando se ajudar. Aqui mora meu piá, perdeu tudo também. E agora é só reconstruir. Vamos então para a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Zileide. Boa tarde para você também. Previsão, mais chuva para o sul e para o sudeste? Pois é, Zileide, sim. Não só para o sul e para o sudeste, mas para quase todo o país, tá, gente? E olha, o principal motivo para tanta chuva é a combinação do calor com a umidade. Quanto mais quente e mais úmido, maior o risco da chuva ser forte. Foi o que aconteceu ontem em algumas cidades de Minas, Goiás, Paraná e aqui em São Paulo. Em Cananéia, no litoral sul aqui de São Paulo, a chuva veio com tanta força, bairros ali ficaram alagados e a ventania arrancou telhado de casas e comércios. Assustou bastante ali o pessoal. Vamos ver agora como é que está o tempo, então, ao vivo na capital paulista. Vocês já viram, né, que a capital sofreu com os temporais da noite durante a madrugada. Hoje, a chuva, ela vem em volta, não vai ser volumosa, mas ela vem a qualquer momento com máxima de 25 graus. As nuvens de chuva hoje, elas estão
estão concentradas no norte, no centro-oeste e em parte do sudeste. Hoje o risco de temporal é para você que está no norte de São Paulo, também no sul de Goiás, parte do Triângulo Mineiro e no sul de Minas, por causa das áreas de instabilidade e também esses dois sistemas de baixa pressão que estão começando a se formar no interior de São Paulo e no litoral paulista. Onde está verde agora no nosso mapa é sinal de que vem chuva, tá? Você que está aqui em parte do norte e do nordeste e também no sul de Mato Grosso do Sul e parte do sul, o sol até aparece, mas no verde escuro, no centro-oeste e em parte aqui do sudeste, o dia fica mais nublado. Tempo firme mesmo para você que está em Roraima, também aqui no leste nordestino, da Paraíba até Sergipe e também no oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aí de algumas poucas regiões onde dá para dizer que o sol vai aparecer para cada um aí, mas o destaque mesmo é a chuva, tá? É o caso de você que está em São José do Rio Preto, olha só, 35 milímetros de acumulado de chuva é muita coisa, Resende, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas Gerais, Goiânia e Belo Horizonte, a temperatura sobe, mas a chuva é bem volumosa. Bom, você falou e a gente viu no mapa, o destaque é a chuva. Agora, como ficam as temperaturas? Vai fazer calor? Pois é, vai fazer calor, eu diria para você que mais no norte e no nordeste, tá? Mas você que está no centro-oeste, um pouquinho de calor caindo mais. Eu mostro aqui para vocês, 26 em Curitiba, por exemplo, 26 em Porto Alegre, a mesma também de Brasília, Minas Gerais, mas olha, sobe. Você que está em São Luís com 30, 31 em Fortaleza e também em Salvador. E amanhã, olha só, a chuva, ela vai diminuir aqui em São Paulo, se concentra mais em Minas, também em Goiás, no centro-oeste e no norte. A gente tem aqui alguns destaques de onde o domingo vai ser ensolarado. Maceió, Boa Vista e Foz do Iguaçu, com temperaturas elevadas. Cuiabá, Vitória, Rio Branco, o sol aparece, mas a chuva também faz parte do pacote do domingo. Obrigada, Jaqueline. Bom domingo. Para você também, para vocês também. E agora, as notícias internacionais. Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a polícia mais uma vez. Pelo menos 140 pessoas foram detidas e 65 ficaram feridas. É o terceiro fim de semana seguido de protestos contra a alta do combustível e a política econômica do presidente Emmanuel Macron. O protesto começou pacífico, mas logo a Avenida Champs-Élysées virou um campo de batalha. Vestidos com coletes amarelos, os manifestantes tentaram forçar cordões de isolamento da polícia. A tropa de choque reagiu com bombas de gás lacrimogênio e canhões com jatos d'água. Um grupo ateou fogo em barricadas. As autoridades francesas dizem que os manifestantes agem com extrema violência a quem chamam de arruaceiros. 5.000 policiais foram convocados para atuar nos protestos. O movimento, conhecido como Coletes Amarelos, reivindica a redução de impostos sobre o diesel, combustível mais usado nos carros franceses. O governo pediu diálogo, mas se mantém firme na decisão de subir os tributos em janeiro. E o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, disse que 36.000 pessoas protestaram hoje em todo o país e que a maioria das manifestações foi pacífica, mas que em Paris as forças policiais foram atacadas num nível de violência raramente visto antes. O presidente francês, Emmanuel Macron, está na Argentina. Ele participa do encontro de líderes das 20 maiores economias do mundo, o G20. A grande expectativa na reunião é para um acordo entre os Estados Unidos e a China. E quem conta pra gente é a enviada especial a Buenos Aires, Délis Ortiz. O espetáculo ao lado dos visitantes ilustres emocionou o anfitrião. Mas o Teatro Colón, onde também houve um jantar de gala, foi só um show à parte, com direito a cenas de camaradagem entre o russo Vladimir Putin e o príncipe saudita Mohammed bin Salman. Na verdade, a pose do que chamam de foto de família está longe de ser imagem de união. O G20, que reúne as maiores economias do mundo, é uma concentração de desacordos. Até a construção de um texto final do encontro virou desafio difícil. O dono da casa, Maurício Macri, se esforçou em moderar conflitos. Teve 17 encontros bilaterais em um dia. Um deles histórico, com a britânica Theresa May, o primeiro entre os governos em Buenos Aires depois da Guerra das Malvinas. Trump participou de um raro momento de acordo junto dos presidentes do México e do Canadá.
assinou o novo acordo comercial da América do Norte, que, por tabela, vai acabar beneficiando o Brasil, interessado nos 3 mercados. Mas o que afeta a todos os mercados, a economia global, ainda está no campo da expectativa. O encontro esta noite de Trump com o chinês Xi Jinping. O americano defensor do América Primeiro, com política protecionista. O chinês do multilateralismo, livre mercado. Ambos em plena escalada de retaliações tarifárias. O estique-puxa de Estados Unidos e China deixa tudo em suspense aqui no G20. Incluir ou não consenso sobre mudanças climáticas e o comércio internacional no documento final do encontro é uma questão ainda sem resposta. Morreu aos 94 anos o ex-presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, conhecido como Bush pai. Então, vamos até Nova York, porque a correspondente Carolina Cimenti tem mais informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Zileide. Boa tarde a todos. George H.W. Bush já estava com a saúde debilitada há alguns anos. Morreu ontem à noite em casa, na cidade de Houston, no Texas. E as homenagens ao ex-presidente começaram praticamente imediatamente. O filho, também ex-presidente, George W. Bush, disse em um comunicado que o pai era um homem de caráter do mais alto nível e o melhor pai que um filho ou filha poderia pedir. Segundo o comunicado, toda a família Bush diz estar profundamente grata pela vida e amor do 41º presidente dos Estados Unidos, pela compaixão daqueles que se preocuparam e oraram por ele e pelas condolências dos amigos. Barack Obama disse que a América perdeu um patriota e um humilde servo. O ex-presidente Bill Clinton, que sucedeu Bush na Casa Branca, disse ser grato por cada minuto que passou com ele. O atual presidente Donald Trump, que está em Buenos Aires para a cúpula do G20, também lamentou a morte e destacou que Bush pai guiou a nação ao vitorioso fim da Guerra Fria. George Bush é muito admirado aqui nos Estados Unidos e possui um dos currículos políticos mais extensos da história do país. George Herbert Walker Bush foi o 41º presidente americano. A política estava no sangue. Filho de um senador, entrou para a Marinha contra a vontade do pai depois do ataque japonês em Pearl Harbor. Logo depois de voltar, casou-se com Bárbara, com quem teve 6 filhos. Fundou uma empresa de petróleo no Texas, para onde se mudou com a família, e onde passou a fazer parte do governo do Partido Republicano. Em 1966, foi eleito deputado. Mais tarde, ocupou posições importantes, como embaixador americano nas Nações Unidas, enviado à China e diretor da CIA, a agência de espionagem dos Estados Unidos. Em 74, Bush pediu a renúncia do presidente Richard Nixon, envolvido no escândalo de Watergate. Depois de perder as primárias do partido, foi convidado por Ronald Reagan a se tornar candidato a vice-presidente na chapa dele, eleita em 1980 e reeleita em 1984 para mais 4 anos. George Herbert Walker Bush. Finalmente, Bush chegou à Casa Branca como presidente da República em 1989. Ele enfrentou a dissolução da União Soviética, comandou uma intervenção militar no Panamá para a retirada do ditador Manuel Noriega do poder e liderou a ação para combater o ditador iraquiano Saddam Hussein, que tinha invadido o Kuwait. A vitória americana na Guerra do Golfo é considerada um dos feitos mais importantes do seu governo, mas ele foi criticado por ter encerrado a operação militar sem tirar Saddam Hussein do poder. Em casa, Bush não conseguiu manter a promessa de campanha de não aumentar impostos e perdeu a eleição para Bill Clinton em 1992. Viu o filho mais velho, George W. Bush, se eleger presidente no ano 2000 e, numa nova guerra com o Iraque, derrubar Saddam Hussein. No final do ano passado, no auge dos escândalos de assédio sexual envolvendo estrelas de Hollywood e políticos, 6 mulheres fizeram denúncias contra Bush.
Um porta-voz da família pediu desculpas e disse que o ex-presidente nunca teve a intenção de ofender ninguém. Ao completar 90 anos, já de cadeira de rodas, Bush saltou de paraquedas ao lado de veteranos para comemorar o seu aniversário. O casamento de George e Barbara Bush durou 73 anos e foi o mais duradouro da história da presidência americana. Carolina, as informações sobre o funeral de Bush pai já foram divulgadas? Zileide, os detalhes ainda não foram divulgados, mas agora há pouco o presidente Donald Trump confirmou presença na cerimônia que vai ser na Catedral da capital, Washington. Trump também decretou a próxima quarta-feira como dia oficial de luto em homenagem a George Bush. Obrigada, Carolina. Bom trabalho. E no Alasca, muito trabalho por causa de um forte terremoto que sacudiu o sul do estado americano. O tremor de ontem, de magnitude 7, destruiu estradas e pontes, fechou aeroportos e escolas e tirou do ar emissoras de televisão. O epicentro foi 13 quilômetros ao norte de Anchorage, a cidade mais populosa do Alasca. O terremoto foi seguido de vários tremores secundários e chegou a gerar alerta de tsunami. Não há registro de mortos, apenas feridos. E neste sábado, Andrés Manuel López Obrador assume a presidência do México. A cerimônia de posse começou agora há pouco na capital do país. Nas eleições de julho, Obrador teve mais do que o dobro de votos do segundo colocado. Ele é o primeiro político de esquerda a ocupar a presidência do México. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou agora há pouco da formatura de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul do estado do Rio. Vamos, então, falar ao vivo com a repórter Flávia Januzzi. Boa tarde, Flávia. Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro passou a noite em Resende, no sul do estado, e veio para a cerimônia aqui na Academia Militar das Agulhas Negras, que começou por volta das 11 da manhã. Hoje foi a formatura de 427 cadetes, incluindo jovens de outros países que se tornaram oficiais do Exército Brasileiro. Ao lado do presidente eleito estava o atual ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União. O futuro ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também veio à solenidade e ficou ao lado do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Onyx Lorenzoni, escolhido para a Casa Civil, também participou da cerimônia. Entre várias autoridades parlamentares, o futuro governador do Rio, Wilson Witzel, veio à cidade, tomou café da manhã com Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi aluno da Academia Militar das Agulhas Negras. O presidente eleito se formou na turma de cadetes em 1977 e, desde então, vem todo ano à academia. Ao final da cerimônia, o presidente eleito conversou com jornalistas e disse que pretende integrar o índio à sociedade. Vamos ouvir. Eu quero o bem-estar do índio, eu quero integrar o índio à sociedade. O nosso projeto para o índio é fazê-lo igual a nós. Eles têm as mesmas necessidades de nós. Agora, não podemos admitir que via FUNAI o índio não possa ter o tratamento adequado, em especial quando chega perto do pelotão de fronteira do Exército Brasileiro. O índio quer médico, quer dentista, o índio quer televisão, quer internet, ele é igualzinho a nós. E nós vamos proporcionar meios para que o índio seja igual a nós. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se Paulo Guedes, futuro ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro, cometeu irregularidades na administração de recursos de fundos de pensão de empresas estatais. De acordo com um pedido de investigação do Ministério Público Federal, a suspeita é de gestão fraudulenta e prejuízo a fundos de pensão entre os anos de 2009 e 2013. Em nota, a defesa de Paulo Guedes diz que ele agiu corretamente em todas as operações envolvendo fundos de investimento e reafirmou que todas as operações do fundo darão lucro aos cotistas, incluindo os fundos de pensão. O governo de Alagoas esclareceu que o pagamento integral do 13º salário dos funcionários públicos do Estado será feito no dia 15 deste mês. Numa reportagem apresentada aqui no Jornal Hoje, dissemos que o pagamento começaria a ser feito ontem. Vai ser, então, daqui a 2 semanas.
a seguir. 2 anos depois do acidente com o avião da Chapecoense, os filhos dos jogadores fazem planos e também querem jogar bola. Bombeiros retiram os pedaços do avião que caiu sobre casas num bairro de São Paulo. A gente volta já. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo retiraram agora há pouco as partes do avião que caiu num bairro da zona norte da cidade. 2 pessoas morreram no acidente. A reportagem é de Roberto Paiva. O fim de semana começou com a rua fechada. Foi neste ponto que o avião atingiu as 3 casas. Nós conseguimos autorização para passar pelo bloqueio. Nessa primeira casa, a gente observa ali o carro danificado, aqui a fiação elétrica. Mais aqui à frente, pessoal fazendo aqui o trabalho de investigação sobre as causas do acidente. Aqui a casa mais atingida, mais danificada. A gente vê ali o ponto exato onde entrou o avião na casa, os destroços. Um impacto bastante grande, tudo destruído. E mais aqui, uma terceira casa também atingida. Por volta das 10 da manhã, os bombeiros começaram a retirada dos destroços do avião. Eles estão, neste momento, retirando a maior parte da aeronave que está sendo carregada e levada para aquele caminhão. O Campo de Marte é usado por helicópteros e pequenos aviões, como o que se acidentou ontem, por volta das 4 da tarde. Casas pegaram fogo e as labaredas se espalharam. Os 2 tripulantes, Guilherme Peixoto Murbach, de 26 anos, e Leonardo Yamamura, de 43, morreram na hora. Pedestres e até alguns moradores tiveram ferimentos. Juliano estava em casa na hora do acidente. A primeira coisa que se escuta é aquele barulho seco, bum. Eu estava na cozinha, minha filha no quarto, corre para ver o que está acontecendo. A hora que você entra, você não enxerga nada, cara, nada. Não tinha mais fogo, o fogo estava só no telhado da casa. Na parede, assim, no telhado, um fogo grande. Mas a fumaça não tinha condições de enxergar um palmo. O acidente traz de volta a discussão sobre uma perigosa vizinhança. Campo de Marte está numa região residencial de São Paulo. Ontem, o prefeito Bruno Covas reafirmou que existem negociações com o governo federal para tirar o aeroporto do bairro. A prefeitura, já no ano passado, havia apresentado a proposta de receber aquele espaço, transformar em parque. A gente espera agora que o governo eleito possa dar continuidade àquilo que foi combinado com o atual governo, que é a vinda gradual daquele espaço para a prefeitura e a desativação do aeroporto. É o desejo de boa parte dos moradores. Tem hora que passa os aviões que parece que está passando por dentro da nossa casa. Tenho medo. Por quê? É perigoso, né? Como eu te falei, você está andando, você está caminhando aí, carros, tudo, e os aviões passando, então... É muito perigoso. O avião cai, na verdade, é uma máquina. Então você vê, vai cair matando, vai continuar matando pessoas até quando? Esta semana fez 2 anos que aconteceu um outro acidente de avião, o da Chapecoense. 71 pessoas morreram, muitos eram jogadores. E alguns dos filhos deles já planejam seguir a carreira dos pais. A reportagem é de Pedro Rocha. A luva que foi do pai ainda está longe de caber no Lorenzo. O goleiro Danilo foi ídolo na Chapecoense. Por isso, tudo ali na casa deles lembra uma história que foi tão bonita. Ele sempre foi um pai presente, sempre as brincadeiras dele, assim, com o Lorenzo era futebol, goleiro, ensinava ele, brincava de bola. Essa camisa 11 do Enzo aí é familiar. Ele é filho do atacante Ananias e por isso a habilidade tá no sangue. Chega no Ananias, faz um giro e no fundo do gol. Enzo faz terapia, né, há pouco mais de 1 ano e ele chora em diversos momentos. Ele refere muita saudade do pai, muitas lembranças também. Uma história feita principalmente aqui no gramado da Arena Condá em Chapecó e que hoje está espalhada Brasil afora. A saudade, o buraco no peito, claro que é muito grande. Mas é justamente esse sentimento e principalmente o orgulho do que os pais fizeram que fazem essas crianças já tão novas quererem continuar esse legado. Gostaria de jogar nas equipes que ele jogou e ter uma carreira parecida com a dele.
Haroldo é filho de Kleber Santana. O jogador jogou no Atlético de Madrid da Espanha, vestiu a camisa de grandes clubes do Brasil e também foi ídolo da Chapecoense. Na caminhada para seguir o sonho de ser jogador de futebol, eles contam com a ilustre torcida de quem jogou junto ou contra os pais deles. Aqui é o Fábio do Cruzeiro, tô aqui para fazer um convite para você, sei que você gosta muito do Cruzeiro, então o dia que você quiser fazer uma visita aqui para a nossa equipe, visitar a Toca, bater uma bola aqui com a gente, você vai ser bem recebido aqui, a gente tá te esperando aqui, valeu? Eu, assim como seu pai, também fui goleiro, né? Não tão bom quanto ele, porque ele era fora de série e era o pai de um garoto muito especial que eu sei que também será um futuro goleiro. Quem sabe até treinado aqui pelo tio um dia. Quem sabe um dia, mas ser jogador de futebol é o menos importante dessa história tão bonita, que tem como grande valor o amor de um filho que não esquece nem por um segundo que seja todo o legado deixado pelo pai. E um projeto em Paraty, no litoral sul do Rio, está descobrindo jovens talentos da música nas escolas da rede pública. A iniciativa é uma parceria entre o Grupo Águas do Brasil e a Prefeitura do município e conta com o apoio da Fundação Roberto Marinho. Veja na reportagem de Maria Mariana. Ana Luísa, de 19 anos, e Abaeté, de 15, estão apaixonados pela música. Os dois fazem parte de um programa da Casa da Cultura de Paraty, que oferece aos alunos da rede pública a oportunidade de conhecer e aprender a tocar instrumentos musicais. Quando eu percebi, eu estava com a flauta doce na mão e agora eu já toco a transverso. A partir do momento que eu entrei, meio que expandiu a mente e abriu os horizontes. Hoje, 200 pessoas entre crianças, jovens e adultos fazem parte do projeto. O Lucas é uma delas. Já aprendeu a tocar violão, guitarra e até saxofone. Estudando e cada vez mais no projeto, pude conhecer os instrumentos de sopro, aprofundar mais em outras áreas, assim. E é aqui no palco da 5ª edição do Festival Águas, evento que reúne apresentações dos estudantes que participam do Programa de Educação Musical de Paraty, que os alunos vão mostrar para o público tudo o que aprenderam. Tocar um instrumento te ajuda a estudar outras coisas, ajuda na coordenação motora, na memória. O objetivo do projeto é estimular a criatividade e o conhecimento dos alunos, valorizando suas raízes culturais e descobrir novos talentos também. O trabalho é resultado de uma parceria entre o Grupo Águas do Brasil e a Prefeitura de Paraty e conta com o apoio da Fundação Roberto Marinho. Um projeto de dedicação, de responsabilidade e que traz para toda a população vários benefícios e resultados. A Maria Fernanda, que é mãe do Abaeté, acompanhou todas as apresentações e saiu de lá orgulhosa. Ver essa criançada que vai se formando, vai se movendo através da música, que é uma ferramenta ótima, que ajuda tanto na concentração quanto em qualquer outra atividade que as crianças desenvolvam na cidade para elas mesmas também. A seguir, mais informações sobre as consequências do temporal que atingiu São Paulo. E a concorrida escadaria da Times Square em Nova York completa 10 anos. É já já. A chuva da madrugada em São Paulo teve consequências também em outras cidades do país. No aeroporto de Congonhas, mais da metade dos voos programados desde a meia-noite atrasou ou foi cancelada. Márcio Gomes está por lá e tem os detalhes para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Márcio. Oi, Zileide, boa tarde para você, boa tarde a todos. A situação aqui em Congonhas ainda não é fácil. O saguão de embarque, aqui o saguão de check-in do aeroporto, está até um pouco mais vazio se a gente comparar com a situação de hoje de manhã. Mas ainda tem muito voo atrasado ainda. Segundo a Infraero, até 13h, 18 voos estavam no horário. Mas olha só a quantidade de voos atrasados, 59, e ainda tinha 17 voos que foram cancelados. A produção do Jornal Hoje apurou a situação também em outros aeroportos e tem reflexo desse problema aqui em São Paulo,
também em Brasília, Rio, Salvador e Porto Alegre. Belo Horizonte também está com problemas, porque lá o dia amanheceu com bastante nevoeiro, com o tempo bastante fechado. Então a melhor sugestão, o melhor conselho que a gente pode dar nesse momento é ligar para a companhia aérea, se você vai viajar hoje, e saber a condição do seu voo. Agora uma última informação, Zileide, que eu acho que é importante. No final da nossa reportagem, a gente mostrou o pessoal da velha guarda da Mangueira cantando aqui no aeroporto, esperando a hora de embarcar de volta para o Rio de Janeiro. Pois bem, a informação que nós temos é que eles não conseguiram pegar o voo das 11 da manhã e vão decolar daqui a pouco, às 2 da tarde. Já são 2 da tarde? Não, falta 1 minuto para as 2 da tarde e daqui a pouquinho eles embarcam rumo Mangueira, rumo ao Rio de Janeiro. Zileide, é com você. Ufa, Márcio, tomara que eles consigam se embarcar. Boa tarde, bom trabalho para você. E agora é hora da crônica dos nossos correspondentes. Sabe aqueles lugares que de tanto ver imagens e fotos, parece que a gente conhece mesmo sem nunca ter ido lá? Assim é a Times Square em Nova York. E o Thiago Eltz mostra como uma escadaria mudou a paisagem desse, que é um dos pontos mais visitados da cidade. Haja braço e casaco para tantas selfies no frio nova-iorquino. É o lugar mais típico, né, de Nova York. Todo mundo que vem em Nova York quer conhecer a Times Square, quer conhecer a escada, fazer a famosa foto da escada. Então tem que passar por aqui. Vale a pena encarar esse frio, a foto fica boa. Fica tão boa que todos os dias uma média de 7.000 pessoas postam fotos usando a hashtag Times Square. E a aniversariante, a escadaria de vidro vermelho, é uma presença constante. A escadaria é hoje tão simbólica para esse lugar que fica até difícil imaginar como é que era isso aqui antes. Mas, historicamente falando, tem pouco tempo que ela foi construída, só 10 anos. Nesse período, os agora icônicos degraus vermelhos mudaram não só a paisagem, mas também a relação das pessoas com a Times Square. Antes dos letreiros iluminados gigantes, a principal atração da praça era o trailer, que vende os ingressos com desconto para as peças da Broadway. E no entorno foi se construindo o coração do bairro dos teatros. Mas a calçada espremida, o trânsito caótico, não condiziam com a popularidade do lugar. O projeto para renovar a área, uma parceria público-privada, começou com um concurso arquitetônico. Os vencedores disseram que a praça parecia um teatro, mas sem cadeiras. E eles resolveram desenhar o que faltava. A bilheteria foi coberta por uma escadaria, inspirada num anfiteatro grego. Um sucesso instantâneo. Antes dos degraus serem construídos, ninguém imaginava que as pessoas simplesmente iam vir para curtir a Times Square, sentar, olhar os sinais, as pessoas. Mas quando os degraus foram erguidos, elas vieram e se percebeu que seria preciso mais espaço para as pessoas. Então uma rua foi fechada e a praça passou a ter a configuração que tem hoje. Um espaço mantido pelos hotéis, empresas, teatros do bairro. Um palco, agora com arquibancadas, onde o público se senta para assistir um dos maiores shows da Broadway. A agitação e a diversidade de Nova York. E o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e um ótimo domingo para você.